Nossa última participação com vocês. Agradecer de coração a bondade, a paciência do reverendo Darcileno. Agradecer a bondade do casal Wagner e Eusânia. Eu quero falar uma coisa da Eusânia para vocês. Eusânia é uma mulher joia. Olha, cheguei de viagem, aí já estava no meu celular. O senhor vai chegar, o senhor vai vir com o meu filho, com a minha nora, lá em casa vai ter uma comidinha e não sei o que e tal. E foi tudo certinho no script da Eusânia. Eu quero convidar todo mundo para domingo que vem jantar na casa deles. É muito boa a comida. Doutora Fernanda, cadê você, doutora Fernanda? Beijo para você, querida. Obrigado, viu? Cadê o doutor? Doutor Vitor, muito obrigado também pela carona. Foi tão bom esse tempo com vocês. Foi bom estar com vocês. Foi bom brincar com vocês. Já ouviram isso em algum lugar? Livros, mais uma vez, você investe no Ministério em Pequenos Passos, mas muito mais você investe em conhecimento. Você investe em argumentos. Falamos ontem sobre o mundo digital, que tem suas benesses, mas também tem os seus perigos. Então aqui tem sabedoria digital para a minha vida. Tirem os tênis dos pés, coloquem aí para ver quem é que passa mais tempo no celular. Olha só. Sabedoria digital para a minha vida. Você vai saber usar com mais coerência. Também tem sabedoria digital para a minha família. Andrew Crouch é um dos maiores expositores desse assunto no Brasil, no mundo hoje. E você vai ter deles informações práticas. Seu filho adolescente, sua filha adolescente gosta de ler? Aqui está uma série, Wing Feather, ou seja, Asas de Pena. A nossa filha leu, são 4 livros, e ela disse: pai, tão bom quanto Nárnia. Suspenses, mistérios, prender a atenção, e um final maravilhoso e um enredo que vai ficar na sua cabeça. Então aqui tem de Andrew Peterson, um autor, um escritor muito premiado nos Estados Unidos, a saga Wing Feather. Vale a pena você investir. Quanto mais tempo de leitura, menos tempo por aí. Vocês ouviram a história de um cachorro. Esse livro está esgotado. Mas aqui tem as parábolas. Eu escrevo parábolas para crianças. Essa é uma parábola, aprendi com Jesus, e as parábolas ficam, pastor. Marcam. Aqui tem Nem Mais um Pio. A minha briga com uma pardal. Vocês vão ver o quanto um pastor pode ser cruel com uma pardal. Uma história de Natal. Então aqui tem Nem Mais um Pio. A história de um ovo, será que era um ovo simples ovo? O que aconteceu com este ovo? Mas muito mais o que aconteceu com esse rapaz, a curiosidade, o agasalhar algumas coisas em casa, na cabeça, no coração. A história de um ovo. John Stott faz um trabalho maravilhoso. Eu gosto muito dos escritos do Dr. John Stott, já como Senhor. Aqui está sobre a vida cristã, o dia a dia da vida cristã. Em Cristo, com Cristo, por Cristo, sob Cristo, sobre os dilemas da vida também vai tratar com Cristo e por meio de Cristo. São essas questões que você vai ver sua vida cristã, como vida devocional vai lhe ajudar bastante. Estima-se que quem mora numa cidade como São Paulo, veja e ouça 3.000 mentiras por dia. É o outdoor que diz que você vai ser feliz se tiver aquele cartão de crédito, você só vai ser feliz se tiver aquele carro, que você isso e aquilo outro, que você é o bom, que você é o melhor. Seu filho vai receber inúmeras mentiras por dia. Aqui está uma série de escritos que foi organizado por Hilary Morgan Ferrer, e o prefácio é da conhecida autora Nancy Pearcey. E aqui tem Apologética da Mamãe Ursa, empoderando seus filhos para enfrentarem as mentiras da nossa cultura. Então você vai como mamãe, orientando seus filhos desde cedo. Você vai aprender muito com esses textos aqui. Vamos abrir a palavra de Deus em 2 partes da Bíblia. Nós vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Quero agradecer ao meu irmão que sempre deixou a água aqui fresquinha. Muito obrigado, meu irmão. 2 Coríntios capítulo 4, versículos de 7 a 14. Agora estamos a horas de descer do monte. Foi tão bom estar nesse monte com Jesus.
Foi tão bom que a gente já queria armar barracas aqui. Mas vai chegar a hora de voltar para São Paulo. A luz não voltou ainda em São Paulo, viu, gente? Dificuldades, lutas, mas muito mais confrontos de ideias. Muitas vezes vai ser você, menina, na escola contra uma multidão. Você, senhor, senhora, no local de trabalho contra uma multidão. Somos tão fracos. Mas Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7 até o 14, nos diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. A história ainda não terminou. Os capítulos que passamos são capítulos muitas vezes de dificuldades, de assombros. Romanos capítulo 15, versículo 4, lhe diz e me diz que tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. A quádrupla bênção de você ler a Bíblia: ensino para a gente aprender, consolação das Escrituras para a gente ver que teve gente que sofreu tanto, mais intensamente. Também a paciência tão necessária que a gente precisa e que a gente não tem, e a esperança de que realmente viveremos com o Senhor para sempre, mas que Ele está conosco todos os dias. Agora nós vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 49, a história de José. Todos nós lemos, e mesmo quando relemos a história de José, nos emocionamos. Ficamos tão impressionados como Deus usou aquela vida. Gênesis 49, 22 até o versículo 24. Jacó, seu pai, já está morrendo, está no leito, se despedindo dos filhos, e trouxe uma palavra de bênção, trouxe uma palavra profética para cada um dos filhos. Jacó está se despedindo dos filhos, e dos filhos que teve, agora chega para José. Dá para a gente imaginar a cena? Quem sabe no finalzinho da tarde, quem sabe à noite, quem sabe aquele ambiente com as lamparinas ali, quem sabe Jacó debaixo de cobertas, com frio, mas Jacó está proferindo bênçãos e profecias também do que vai acontecer com os seus filhos. Chegou a vez de José, e Jacó agora se dirige a José e nos diz o versículo 22 até o versículo 24. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro, sinal de bênçãos. É como o homem plantado junto ao riacho. Mesmo com o tempo passando, ele sempre vai dar muitos frutos e frutos e frutos. Que bênção que você poderá ter sua história indo longe. Que bênção que você poderá ter a sua história passando dos muros dos tempos. Quem sabe seu neto vai dizer assim: sou neto de fulano, sou neto de fulano, não por vaidade, mas por referencial. Quando falei para vocês lerem biografias, façam isso,
porque as biografias fazem com que os ramos das pessoas vão até longe e a gente fica impressionado. Minha esposa e eu temos o hábito de ler juntos. E acabamos de ler a história da doutora Hatch, uma médica escocesa que veio aos 30 anos para o Brasil. Estava muito bem na Escócia, tinha uma clínica na Escócia, mas seu coração ardia por missões. Deixou tudo isso lá, arrumou suas coisas e em 1930 veio para o Brasil, para a Ilha do Bananal, no antigo estado de Goiás. Imagine que mudança. Imagine na Europa tudo progredindo, no Brasil ainda, para trabalhar com índios, idade difícil, momento difícil, uma pré-história brasileira ainda. E aquela doutora serviu ao Senhor com alegria. Casou aqui no Brasil com um missionário também irlandês. Aquele esposo dela viveu só alguns meses e depois morreu de malária. A morte daquele homem nos seus últimos momentos, com febre, em determinado momento ele só abre um sorriso e diz: estou indo. Ela criou o seu filhinho, Joey, que também é médico, tornou-se médico, missionário, e assim a história da doutora Hatch, a história do Joey, a história do Winnie, a história desses homens e mulheres de Deus marcam e vão além. Voltando para o texto, lhe diz e me diz que José vai ter uma história longa. José, os ramos vão ser frutíferos. José vai passar a sua história além do muro. Mas o versículo 23, os flecheiros lhe dão amargura. Os flecheiros atiram contra ele e o aborrecem. Voltando a falar de José, o versículo 24 diz: o arco de José, porém, o seu arco permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Oremos mais uma vez. Senhor, que tempo agradável foi esse. Que momento bom foi quando pudemos sair dos nossos lares para um local que tem marcado, ó Deus, esse momento, ajudando-nos também a repensar questões, tomar decisões e confiar no Senhor nesses dias maus. Coloco esses meninos e meninas, adolescentes e jovens que me escutam nessa manhã, cada família aqui representada, ó Deus, nas suas poderosas mãos. Ó Deus de Jacó, é o nosso Deus também. Nós cremos nesse Deus, nós amamos ao Deus que é, e que teve misericórdia de nós e nos chamou para ser seu povo. Ajude-nos a peregrinarmos, ajude-nos a lidarmos com as circunstâncias que os flecheiros armarão contra nós, e já armaram tanto, e quem sabe continuarão armando pelo resto da vida. Mas nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé firmemente. Ajude-nos nesta decisão, ajude-nos nesse chamado, ajude-nos nessa vocação, ajude-nos nessa santa determinação. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Essas palavras de Jacó revelam duas principais características de José. Essas palavras de Jacó revelam duas características de José. Uma característica: dificuldades. Mas também você e eu já fomos avisados por Jesus: no mundo passareis, tereis aflições. Mas ali não tem um ponto final. Aflições no plural. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, disse o Senhor. Contudo, não quer dizer que vai ser fácil. Não está nos nossos cenários que aqui seria um mar de rosas. Aqui seria um mar do tipo: mestre, o mar se revolta. As ondas nos dão pavor. Dificuldades. A outra característica de José é uma característica casada, como um trem, a locomotiva e o vagão. De vez em quando puxa um, e de vez em quando essa característica muda, vai ser a locomotiva, ora vagão, ora locomotiva. Então, a outra característica de José vai ser a coragem, mas muitas vezes vai ser a força, muitas vezes a coragem, muitas vezes a força.
Então, coragem com força é a segunda característica de José. Aqui a profecia dizia que os flecheiros iriam lhe dar amargura. A palavra também que cabe aqui no texto é aborrecimento. José seria uma pessoa que passaria por aborrecimentos, por amarguras. Os flecheiros iriam com tudo para ele. E aqui também me diz, no versículo número 23, os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele. José, você vai ser um alvo. Mocinha, você vai ser um alvo na escola quando só você é de crente. Rapaz, você vai ser um alvo quando estiverem realmente tentando escalpelar você, arrancar seu couro, de tanto que virão contra você ridicularizando. Os flecheiros atiram contra ele e o aborrecem. Referencial a qualquer pessoa que procura fazer-lhe mal, os flecheiros. E muitas vezes eles estão no plural e atacam em coletividade. Vamos ver alguns flecheiros que atacaram José? Vamos ver algumas flechas disparadas contra ele? Quem sabe contra você também? Quem sabe quando voltar amanhã vai ter um flecheiro de plantão andando atrás de você? Em primeiro lugar, flecheiros em grupo. Os irmãos de José, de quem ele não esperaria, em quem ele confiava, cresceram ali juntos. É meu irmão, é meu irmão, é meu irmão. Mas os flecheiros, irmãos de José, atiraram contra ele as flechas do ódio, as flechas do ressentimento, as flechas da inveja, as flechas da crueldade. Foram cruéis com José. Podiam ter despertado ressentimentos e sentimentos em José que passariam de ano, e ressentimentos acabam com a gente. Shakespeare dizia que guardar amargura, raiva, ódio no coração é como eu tomar veneno esperando que o outro morra. Aquilo vai azedando a gente, aquilo vai deixando a gente num estado de humor terrível que extravasa da gente para cima de quem não tem nada a ver com aquilo. Mas José poderia ser um homem de ódio. José poderia ser um homem que dizia assim: olha, quando eu puder me vingar, eu farei isso. José foi alvo de flechas de invejas. Isso tem uma coisa que invejosos e invejosas sabem fazer muito bem: é acertar você, é atingir você. Você está tão bem no dia, daqui a pouco, e você vai ver que você foi flechado. Você foi flechado por um invejoso, por uma inveja. Conta a história que um cascavel, ela não podia ver um vagalume. Coitado do vagalume, era perseguido por aquela cascavel todo dia, todo o tempo. E a cascavel vinha secretamente, e a cascavel vinha desse lado, vinha daqui. E o coitado do vagalume não tinha condição nenhuma de mais viver feliz. Quando foi um dia depois de uma abocanhada que o vagalume escapou por pouco, o vagalume pousou num galho assim seguro e falou assim: ô dona Cascavel, por que a senhora me ataca tanto? Por que a senhora me agride tanto? Se eu não estou na sua cadeia alimentar, se a senhora não se alimenta de vagalumes, por que a senhora me ataca tanto? E aquela Cascavel, fulminando de raiva, disse: porque eu não suporto ver você brilhar. Meninas vão ter colegas no colégio, rapazes vão ter colegas no colégio, que eles não aguentarão o brilho da sua luz, seu caráter, sua integridade. Primeiro grupo, logo em grupo, os irmãos de José atiraram contra ele as flechas do ódio, do ressentimento, da inveja, da crueldade, e você pode conferir isso em Gênesis 37. Agora, José está no fundo do poço, sai do poço para ser vendido, é levado por uma caravana para longe. Vai trabalhar aquele que realmente tinha pessoas a seu serviço. Agora vai ser alguém que, venha cá, faça isso, venha cá. Perdão? Mas a mulher do Potifar botou os olhos nele. A mulher do Potifar, vocês conhecem a história. E a esposa do Potifar armou o seu arco. E
jogou a flecha, utilizou-se do seu arco contra José, a flecha da tentação sexual, que era para só sua única satisfação, seus únicos desejos, e fez isso, e infernizou, por assim dizer, a vida de José, que por causa daquela mulher vai parar na prisão. Injustamente, sabemos, nós lemos a história. José não estava lendo a história, José estava sofrendo na história. A esposa de Potifar utilizou o seu arco, lançando contra ele a flecha da tentação sexual. Está lá no capítulo 39. Terceiro grupo de flechas, ou flechas que vieram sempre contra José, as flechas da prisão. As flechas na prisão. Às vezes você e eu estamos financeiramente limitados. Às vezes você e eu estamos em termos de planos e projetos tão limitados. A coisa não anda, a coisa não vai, a coisa emperra, a coisa está presa. Na prisão, as flechas da prisão se voltaram contra ele. E foram flechas que vinham diretamente contra ele. As flechas da depressão, as flechas da incerteza, as flechas do sentir-se desamparado. E será que você, algumas vezes nas suas lutas com Deus, nas madrugadas, Senhor, por que eu sou um desamparado do Senhor? Senhor, será que vale a pena me manter íntegro? Será que vale a pena, como disse Asaf no Salmo 73, lavar as mãos na pureza? Senhor, eu me sinto realmente lá embaixo. Minha vida se transformou em um campo de incertezas. Eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir. A depressão como que um espectro sobre ele. Quarto grupo de flechas, porque nessa aljava cabe muita flecha. Sabemos que Deus dá dons a José. Ele interpreta sonhos. E ele interpreta o sonho de um homem, o copeiro do faraó. E o copeiro diz, não, a partir de hoje sua vida vai mudar. A partir de hoje, assim que eu chegar lá, você vai ver só. Eu vou contar tudo para o faraó. O faraó vai vir buscar você aqui em pessoa, só faltou dizer isso. Mas aí vem a atitude de esquecimento da parte do copeiro do faraó. Você atendeu alguém, você nem fez isso por intenções, segundo as intenções, você atendeu alguém, mas agora aquela pessoa se esqueceu de você, poderia até ter lhe ajudado, poderia até ter lhe feito um bem, como este homem aqui poderia ter feito um bem a José, mas essa foi uma flecha muito doída, porque veio a tentação de José tornar-se então amargurado. Não ajudo mais ninguém, não vou mais me envolver com tal departamento da igreja, deixa, cansei, eu não vou me esforçar mais por ninguém. José poderia ter se tornado um amargurado devido à demora em cumprir-se a promessa de Deus. Às vezes você diz assim, mas Deus, eu faço tanto, eu me esforço tanto, eu estou correndo tanto atrás, ninguém está nem aí, marcamos reunião, não vem ninguém. O nosso departamento está numa dificuldade grande, se esqueceram de mim, ninguém me dá atenção, ninguém me dá apoio. Ah, como é difícil a flecha do esquecimento daqueles que poderiam também estar lhe ajudando, lhe auxiliando. Teve uma flecha agora mais sofisticada, porque os tempos mudam, as situações mudam. Agora, José ajudou outra pessoa, e a outra pessoa falou para o faraó. E vocês sabem da história, que depois de mais tempo ainda, vai se lembrar que havia um sonhador, que via alguém que sonhava e via as coisas, e mandam-no chamá-lo, porque agora o faraó teve uns sonhos, vacas gordas, vacas magras, o que isso significa, e aquilo na cabeça do faraó, e vai e volta. Havia um homem lá, que ele interpretava sonhos. Trazem, José, fala do que aconteceu, do que vai acontecer. E agora, aquele faraó foi tão impressionado com ele, que disse assim, você vai ser o terceiro no meu reino. Por que o terceiro? Porque na linhagem de faraó é assim, eu sou o primeiro, eu sou o segundo, você é o terceiro.
Vaidades do coração, né, gente? Agora, José tem um anel no dedo, roupas. O pessoal estava imaginando como deve ter ficado a mulher do Potifar depois que descobriu que José era aquele José. Nunca mais dormiu direito. Mas agora vem uma flecha perigosa, uma flecha silente, mas uma flecha que vai atingir você bem no peito. Essa flecha é sofisticada, uma cultura sofisticada e orgulhosa, uma cultura bem arrogante, atirou contra José a tentação para comprometer e para mortificar a sua fé, a fim de que esse se acomodasse àquela cultura. Abra comigo o capítulo 41, versículos 14 a 16. Agora José estava por cima. Capítulo 41, versículos 14 até o versículo 16. Então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se ao Faraó. Esse lhe disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Sabe, José podia ter dito: agora é a minha vez, agora eu posso. Mas José disse: isso não está em mim, isso não é de mim, isso é de Deus. Que coisa que aquele rapaz não perdeu a sua fé. Que coisa que aquele rapaz perseverou na fé, na confiança, na esperança. Oh meu Deus, eu pensando se fosse eu. Como eu sou fraco, como eu sou limitado. Mas cuidado, moça, cuidado, rapaz, porque quem sabe você lá na frente vai ter uma oportunidade tão grande. Você de repente que andava de ônibus, agora vai ter motorista. Você vai ter um carrão à disposição. Você vai ter remunerações. Você vai ter premiações. Você vai ser e acontecer. Cuidado com a flecha da sofisticação. Já vimos muita gente cair assim, ferido dessa maneira. Mas as flechas não param. Os flecheiros são no plural. A sexta situação que José enfrenta de flechas, a flecha do status, do poder e da prosperidade. As flechas do status, do poder e da prosperidade lançaram a flecha da confusão de prioridades para com José. Porque agora ele podia ser tentado a dar atenção ao nome dele, à posição dele, ao status dele, ao império que ele estava montando ali, quando viessem as vacas magras. Eu sou, eu faço, eu aconteço. Lembre-se sempre que o homem que lhe contou com muito poder de Deus foi Paulo. Mas Paulo dizia: não eu, mas a graça de Deus comigo. Zacarias capítulo 4, versículo 10 diz: lembrai-vos dos dias dos humildes começos. Ande com o Senhor, porque o status, o poder, a prosperidade na sua casa poderá acabar com você, lhe trazendo confusão de prioridades, e você vai deixar de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e você vai querer construir o seu nome, vai querer construir o seu império, e isso vai mudar toda a sua trajetória. Sétima disposição de flechas, sétima salarivada de flechas, a vingança. A vingança. Tinha um personagem do Chico Anísio que dizia que a minha vingança será? Vocês entendem de vingança, gente? A minha vingança será maligna. Agora eu tenho em minhas mãos. Agora o gigante pode esmagar grilos, formigas, que é o que vocês são, quando os irmãos de José chegam na frente dele.
Não vejo parte mais emocionante na história de José do que essa, gente. Quando você leu essa história, você deve ter pensado assim: agora chegou a vez de José. Se caso Drummond de Andrade fosse escrever um poema, não ia escrever agora, e agora, José? Ia escrever, e agora, Rubem? E agora? E agora você que jogou o menino no poço? E agora? A vingança arremessou sua flecha da tentação para que José retivesse o perdão. Agora começa a sentir gosto de veneno na boca. Flecheiros podem ser pessoas e circunstâncias difíceis, mas assim como José, você e eu, nesse dia de hoje, de outubro, saibamos todos duas coisas. Por trás de tudo, o grande e terrível flecheiro Satanás, cada atitude de ódio ou cada atitude desconcertante que veio, em última análise, foi do seu arco. O diabo não é onisciente, mas ele é inteligente. Ele olha para essas crianças aqui e preste atenção nisso. Ele tem ódio de cada dessas crianças, porque se essas crianças crescerem temendo o Senhor, amando o Senhor, se essas crianças orarem, vão ser jovens e homens de Deus. Minha esposa e eu temos dedicado atenção, tempo integral, não sabemos de onde vem qualquer recurso, qualquer sustento, mas estamos fazendo isso, viajando pelo Brasil inteiro, para avisar para os pais que se vocês não cuidarem dos seus filhos, vocês vão perder os seus filhos. Vocês estão mimando os seus filhos, vocês estão munindo os seus filhos de tudo o que eles não precisam, antes do que eles precisam. Pais, a escola bíblica dominical será a segurança desses meninos. O que você é hoje de Bíblia, saber manusear a Bíblia, saber onde está, saber se localizar na Bíblia, você deve à escola bíblica dominical. Tem pais que estão escolhendo o culto, só vão no culto, está na hora. Não vou hoje não, estou muito cansado. Sabe o que é, pastor? Eu passei a noite, maratonando na Netflix. Vocês vão perder esses meninos e meninas, porque eles não estão vendo referencial de oração, referencial de leitura da palavra, referencial de caráter, de bondade, como o de Cristo. Então, em última análise, Satanás diz: eu vou atingir aquele lar dessa maneira, eu vou atingir aquele homem dessa maneira, aquela mulher já está na minha alçada de mira, e já jogou flechas contra você, e quem sabe essas flechas me atingiram o coração. O primeiro aviso que lhes dou é esse: por trás de tudo, o grande arqueiro e terrível flecheiro Satanás sabe do seu endereço e tenta lhe acertar. Segunda informação que eu lhe dou: toda circunstância e tentação para que José comprometesse a sua fé e fosse atraído à beira do desespero, procederam da aljava de Satanás e foram lançadas por ele. Eu vou infernizar a vida dessa pessoa. Eu vou infernizar o casamento dessa pessoa. Eu não vou dar sossego. Nunca se esqueçam que nós estamos e devemos estar revestidos de toda a armadura de Deus, ou então nós seremos tomados pela amargura. Essas duas palavras estavam dando tilt aqui para você. Toda circunstância e tentação para que José comprometesse a sua fé e fosse atraído à beira do desespero, procederam da aljava de Satanás e foram lançadas por ele. Mas que coragem teve José! Mas agora vamos transformar essa coragem em força. Qual foi a força de José? Porque força era outra grande característica de José. Saiba disso. Na força de José, que era o Senhor quem o fortalecia, e é o Senhor quem lhe fortalece, e é o Senhor quem lhe fortalecerá. Ele não enfraqueceu diante das muitas pressões e dificuldades da vida, mas nas palavras de Jacó, vejam aqui, voltemos lá para o capítulo 49, veja aqui o versículo 24 agora.
Nunca se esqueça que José tem um arco. E Deus colocou um arco nas suas mãos, homem. E Deus colocou flechas nas suas mãos também. Você não está sozinho nessa luta, desamparado nessa luta. Você está sendo treinado. Você tem um arco. Deus colocou um arco na sua mão. E aqui está o versículo 24. O seu arco, o arco de José, porém, permanece firme. Os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. José não enfraqueceu diante das muitas pressões e dificuldades da vida. Mas nas palavras de Jacó, o seu arco, o arco de José, permaneceu firme. Porque ele tinha um alvo. Os seus braços tornaram-se ativos. Agora perceba, José também tinha um arco. José também tinha braço. Braço que poderia retesar o arco e mandar flechas de volta. Dê uma olhada para os seus ombros. Veja a sua aljava. Veja de onde você vai tirar suas flechas. Porque o Todo-Poderoso vai encher a sua aljava. Porque o Todo-Poderoso vai dizer: use essas flechas. Aqui estão essas flechas. Acerte os alvos. A natureza das flechas que José devolveu, que você e eu podemos devolver. Flechas da virtude e da graça. Flechas da virtude e da graça. A fé cristã, ela é uma fé de virtudes. Ela é uma fé que as pessoas diziam: o que é que você tem que eu não tenho? Por que você faz isso? Como é que você tem essa paciência? Como é que você tem essa doçura? Como é que você tem essa bondade? Quantos aqui gostam de futebol? Os corintianos, Deus perdoe, vocês não gostam de futebol, vocês gostam de sofrer. Mas havia um jogador que morreu naquele acidente lá da Chapecoense, o Mário Sérgio. Lembra do Mário Sérgio? Um canhoto, habilidosíssimo, dos mais habilidosos do Brasil. Não foi para Copas, pastor Daci, por causa do seu temperamento que afetava o seu caráter, e ele se achava e tudo mais. Quando eu estava uma vez assistindo um programa esportivo, o próprio Mário Sérgio contou uma história fantástica. Nunca esqueci. Mário Sérgio, quando ele chegava, ele dominava o vestiário. Ele até trazia dificuldades para o treinador. Ele era ousado assim. Naqueles tempos, quando chegava um treinador novo, o treinador novo queria ver como é que estava a calibragem do chute, do passe dos jogadores. Então, primeiros treinos, ele queria ver como é que o jogador chutava com a perna direita, com a perna esquerda, em situações de jogo. E o São Paulo contratou para ser treinador do seu time Didi, que jogou com Pelé, Vavá, naquela seleção de 58. Quando o Didi assumiu o time do São Paulo como treinador, o seu Didi já estava com 70 anos de idade. E lá ele disse: gente, vamos formar uma fila aqui, vocês aqui, vocês aqui. E o treino era esse. O jogador vinha até um certo momento, o treinador estava na linha da grande área. E aí o jogador passava a bola para o treinador, e o treinador devolvia a bola aqui, ali, aqui. E a pessoa tinha que chutar de primeira. E o auxiliar técnico estava marcando ali, passou muito longe, passou muito perto, bateu torto, para eles treinarem esses fundamentos, porque no futebol é algo muito dinâmico. E todos os jogadores estavam fazendo certo. Passavam a bola para o seu Didi tocava a bola aqui, tocava a bola ali, tocava a bola, e todo mundo chutando. Mas Mário Sérgio tinha dito no vestiário: falam de Didi, Vavá. Naquele tempo, futebol era muito fácil. Se eu jogasse naquele tempo, eu ia deitar e rolar muito mais. E esse Didi aí, o que eu vi na televisão, só aqueles passezinhos dele, só aqueles chutinhos dele, e dizem que ele joga tudo isso. Mário Sérgio foi muito afrontador. Mário Sérgio, na hora de passar a bola para o seu Didi, levantou a bola e deu uma rosca, e a bola veio assim para o seu Didi.
E o homem de 70 anos, ele fez esse movimento, matou a bola no peito e tal, e tocou. E Mário Sérgio chutou. Na segunda rodada do Mário Sérgio, outro chute mirabolante, outro passe que veio assim, todo com efeito. E seu Didi se esforçou, pegou a bola e tal, e tocou. Quando foi a terceira vez que Mário Sérgio ia tocar a bola, ele apitou. Todo mundo parou. E o seu Didi disse: Mário, deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode me dar a bola mais difícil que for. Eu sempre vou dominar, matar no peito e devolver para você macia. Aquilo marcou para sempre a vida de Mário Sérgio. Vai ter gente que vai querer prejudicar você e vir para cá e vir para lá. Meu querido, devolva com a melhor bola. Deixe nas mãos de Deus. Nunca negocie a virtude e nunca deixe de agir com graça, que seja uma flecha poderosa na sua mão. Uma segunda flecha que Deus vai colocar na sua aljava é a flecha da inocência, do não comprometimento, do não comprometer-se, do não sujar-se. Esteja tranquilo, porque haja o que houver, ninguém vai encontrar nada escondido no seu computador, no seu armário, que você não entrou em falcatruas, que você não entrou em esquemas. Lave as suas mãos nessa inocência de: estou livre desses comprometimentos do meu caráter e da minha fé e do meu Deus. Deus vai colocar a flecha da integridade. Seja uma pessoa íntegra dentro de casa, onde você estiver. Que Deus abasteça a sua aljava com a flecha da pureza, da firmeza, da sabedoria, da prudência, da paciência, da esperança. Deus enche a sua aljava de fé, porque essas são flechas inabaláveis. Os braços de José. Versículo 24 novamente. O seu arco, porém, permanece firme. Os seus braços são feitos ativos pelas mãos do Todo-Poderoso de Jacó. Sim, o pastor e a pedra de Israel. Os braços de José feitos ativos pelas mãos do Todo-Poderoso. Como foi que Deus deu forças a José? Você lê hoje. De todos aqueles que fizeram mal a José, a gente não sabe do final. Mas do final de José a gente sabe. Como Deus deu forças a José? Essa é uma pergunta fundamental nesta manhã. O Todo-Poderoso concedeu força a José, incutindo-lhe a profunda convicção de que todas as suas promessas são verdadeiras. Promessas verdadeiras pelo pastor. Como pastor, ele é o condutor. E o Senhor é o nosso pastor. Nada do que você necessita para uma existência que tenha valido a pena e valha a pena lhe faltará. O pastor estará lhe conduzindo, mas também a pedra estará lhe sustentando. A pedra estará lhe dando toda a estabilidade. Porque um dia você estava dentro de um poço, dentro de um tremedal de lama. Você não tinha escapatória, não tinha para onde ir. Mas você esperou com paciência pelo Senhor. E Ele ouviu a sua voz. E Ele se inclinou para você. Tirou-me de um poço de lama e perdição, de um tremedal de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha. Você não vai vacilar. E me pôs nos lábios um novo cântico. Um cântico de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas. E muitos temerão. Que Deus nos abençoe na volta para São Paulo. Que Deus nos abençoe a sairmos desse lugar pensativos. Que Deus nos ajude nessa manhã a fazermos uma oração. Senhor, a minha aljava está vazia. Vamos nos colocar de pé.